Irmãos, primeiramente quero agradecer a generosidade do pastor Miqueias, mais uma vez, me convidar para estar aqui compartilhando a mensagem com vocês. Fratelli, per primo, io voglio ringraziare il nostro pastore Micheias per la sua generosità che mi dà l'opportunità di condividere la parola con voi. A vantagem de ser um ancião, como disse o pastor, Il vantaggio di essere un anziano, o segundo, depois da minha mãe na igreja, il secondo dopo la mia madre in chiesa, é pesado isso. É pesado. è pesante. Me dá a vantagem de ter passado já por tantas experiências Però mi dà il vantaggio di aver già passato per tante esperienze e poder compartilhar com os irmãos. e per questo posso condividere con voi. Posso me identificar claramente na minha história, Posso identificare tranquillamente con la mia storia daqueles momentos em que eu, ouvindo a voz do Senhor, quegli momenti che ho ascoltato la voce del Signore, fiz as coisas certas, as atitudes corretas. ho fatto le cose certe, ho preso le attitudini corrette. Como tantos outros momentos Come tanti altri momenti em que as coisas não foram bem, che le cose non sono andate bene, porque Deus não estava no centro das nossas decisões. perché Dio non era al centro delle nostre decisioni. Irmãos, eu acho que nós temos que agradecer o privilégio de estarmos aqui hoje. Fratelli, penso che dobbiamo ringraziare Dio per il privilegio di essere qui oggi. Me lembro de uma época, ano de 1992 a 94, Mi ricordo di un'epoca, verso l'anno di 1992 fino al 1994, em que eu tinha que fazer seguidas viagens aos finais de semana. quando io dovevo spesso viaggiare nei weekend. E eu não podia estar na igreja. Io non potevo essere in chiesa. E eu me recordo que sempre aos domingos, quando eu retornava dessas viagens, Mi ricordo che nelle domeniche, quando ritornavo in questi viaggi, eu passava na frente de uma igreja evangélica passavo di fronte a una chiesa evangelica e eu sentia uma inveja tão grande daqueles irmãos. e veniva su di me una grande invidia di quei fratelli, Uma inveja santa, tá, irmãos? una invidia santa. Daqueles irmãos que estavam saindo da igreja com as Bíblias nas mãos. Quei fratelli che uscivano dalla chiesa con le loro Bibbie in mano. E aquilo me faltava tanto. Quello mi mancava tanto. É só uma forma de dizer para os irmãos como é importante nós podermos estar aqui. Questo che sto dicendo è soltanto un modo di dire a voi il quanto è importante essere qui. Irmãos, a última vez que estive aqui falando com vocês, Nell'ultima volta che ho avuto l'opportunità di parlare con voi, eu tentei falar sobre o que nós tínhamos feito por Deus. ho provato a dirvi cose avevamo fatto per Dio. E agora eu queria falar de um outro tema que tem muita relação com isso. Adesso voglio parlare di un altro soggetto che ha a che vedere con questo. É sobre a nossa responsabilidade como cristãos. E parla sulla responsabilità che abbiamo come cristiani. E hoje nós entendemos o quanto é importante nós sermos cristãos, é fundamental para nós. Oggi comprendiamo il quanto è fondamentale per noi essere cristiani. O quanto é sério nós podemos dar testemunhos de cristãos. Il quanto è serio poter dare testimonianza di essere cristiani. O que eu quero dizer, enfim, irmãos, é que todos nós somos responsáveis pela vida espiritual da igreja. Alla fine quello che sto cercando di dire è che tutti noi siamo responsabili per la vita della Chiesa. É muito bom nós termos novos batismos, novos irmãos chegando à igreja. È buono fare nuovi battesimi, avere fratelli nuovi che arrivano, Participarmos dos cultos, das festas, partecipare dei culti, delle festività, da comunhão tão boa e agradável que nós temos ao final dos cultos. della comunione così aggradabile che abbiamo alla fine di ogni culto. Mas será que nós já pensamos para pensar na responsabilidade que nós temos de ser cristãos? Però abbiamo già si fermato per pensare nella responsabilità che abbiamo di essere cristiani.
Nós, quando decidimos por Cristo, quando abbiamo deciso per Cristo, nós praticamente entramos num exército. praticamente noi entriamo in un esercito E agora somos parte do exército de Deus. e adesso siamo parte dell'esercito di Dio E Ele confia na nossa lealdade. e Lui ha fiducia nella nostra lealtà. E, irmãos, soldado que dorme no posto, Fratelli, il soldato che dorme sul posto ele põe em risco todo o quartel. mette a rischio tutto a caserma. Grazie. Então, aquele que dorme no seu posto, aquele que não vigia, Allora quello che dorme e non è sveglio ele não complica a sua vida dele. Ele é responsável pela vida de todos. non si complica soltanto se stesso, ma a tutti quanti. E eu quero ler um texto, irmãos, que fala um pouco disso. Io voglio leggere un testo che parla su questo. Eu queria convidar os irmãos para lermos em Josué, Voglio invitarvi a leggere Giosuè 7, 7, versículos 11, 12 e 13. versetto 11, 12 e 13. Israele ha peccato. Essi hanno trasgredito il patto che avevo loro comandato di osservare. Hanno perfino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito e lo hanno messo fra i loro oggetti. Perciò i figli di Israele non potranno resistere ai loro limiti e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono diventati essi stessi interdetti. Io non sarò più con voi se non distruggete l'interdetto in mezzo a voi. Alzati, santifica il popolo e digli: santificatevi per domani, perché così ha detto il Signore, il Dio di Israele. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero falar aqui, o discurso de soldado, do exército é muito visível a mim. Fratelli, io voglio parlare qui e voglio anche dirvi che il discorso di soldati, caserma, è molto vicino a me. Eu quero falar da desobediência de um soldado, Voglio parlare della disobbedienza di un soldato, de apenas um homem do exército de Israel, di soltanto un uomo dell'esercito di Israele, que determinou o destino de Israel, che ha determinato il destino di Israele, de sua família, della sua famiglia de toda uma nação. e di tutta la nazione. A história, irmãos, o pastor já leu, eu quero fazer um pequeno resumo. La storia il pastore ha già letto, però voglio fare un riassunto. Nós estamos falando de um tempo logo após Moisés, Stiamo parlando di un tempo subito dopo Mosè, em que Josué nel quale Giosuè lidera o povo de Israel è il leader del popolo di Israele rumo a Canaã. e stanno andando verso Canaan. E neste tempo, Deus era com Israel. In questo tempo Dio era con Israele E nas seguidas batalhas e nelle battaglie que Israel desenvolvia contra o inimigo, che Israele doveva affrontare contro i loro nemici invariavelmente Israel era vencedora. e spesso Israele vinceva. E foi dado a ordem a Israel È stato dato l'ordine a Israele que depois das batalhas, che dopo le battaglie todos os despojos do inimigo tutto il bottino del nemico fossem destruídos. fossero distrutti. Isso como uma forma de consagrar a Deus aquela vitória. E questo sarebbe una forma di consacrare a Dio quella vittoria. Isso foi feito por várias batalhas. E questo è stato fatto in varie battaglie. Israel ganhavam as lutas Israele vinceva le lotte e o nome de Deus era engrandecido. e il nome di Dio era innalzato. Isso foi feito várias vezes até que Israel
Questo è stato fatto parecchie volte finché Israele se deparou com uma pequena cidade. si trova di fronte a una piccola città. Uma cidade de 12.000 habitantes. Una città con 12.000 abitanti. Para os padrões de batalhas daquela época. Per i metodi di battaglia di quella epoca. Era uma pequena cidade e os generais de Josué. Era una piccola città e i generali di battaglia di Giosuè disseram a ele: escuta, vamos preservar um pouco o nosso exército. Hanno detto a lui: risparmiamo un po' il nostro esercito e vamos enviar apenas 3.000 soldados. E mandiamo là soltanto 3.000 soldati. Ok, e Israel foi. E para a surpresa de todos, e così Israele è andato e per la sorpresa per il spavento di tutti, o exército de Israel foi derrotado. L'esercito di Israele è stato sconfitto. E ninguém podia entender. E nessuno riusciva a capire como uma cidade com 12.000 habitantes come una città con 12.000 abitanti conseguiu vencer o exército de Deus. Aveva riuscito a vincere l'esercito di Dio. Os generais de Josué e também Josué, i generali di Giosuè e anche Giosuè, desiludidos, inconformados, delusi e inconformati, buscaram a Deus para saber o que havia acontecido. Hanno cercato il Signore per capire cosa aveva successo. Porque a grande preocupação de Josué, perché la grande preoccupazione di Giosuè não era propriamente a derrota, non era la sconfitta, mas era o que iam pensar quando eles poderiam blasfemar do nome de Deus os inimigos. Ma cosa i loro nemici potevano pensare e anche blasfemare il nome di Dio, dizendo que o Deus Todo-Poderoso de Israel não era tão poderoso assim. Dicendo che il Dio onnipotente di Israele non era così potente. Ok. Josué busca a orientação junto a Deus. Josué chiede orientazioni di fronte a Dio. E rapidamente Deus responde. E subito Dio risponde: eu não estarei mais com vocês. Io non sarò più con voi. Enquanto vocês não tirarem o pecado que há entre o exército de vocês. Mentre voi non togliete il peccato che ha entre voi. E Deus mostrou a Josué soldado chamado Acã. E Dio ha rivelato a Giosuè soldato chiamato Acã. E Deus, nesse momento, revela também a Josué que enquanto esse pecado não fosse tirado dali daquele meio, todas as demais batalhas seriam perdidas. E Dio rivela a Giosuè che mentre il peccato non fosse tolto, tutte le altre battaglie sarebbero perdute. E o que Acã fez? E cosa Acã ha fatto? Durante la battaglia, entrou na tenda do inimigo, entra nella tenda del nemico, achou ali uma belíssima capa babilônica, trova un mantello babilonico, moedas de prata e de ouro, monete di argento e oro, e diferentemente do que deveria fazer, e diversamente di quello che si doveva fare, entregar aquele material aos seus comandantes para que fossem destruídos, consegnare il bottino ai comandanti per essere distrutto. O que ele fez? Ele escondeu aquele material e enterrou sob a tenda dele. Lui ha preso quei materiali e ha nascosto sotto la sua tenda. E vamos agora novamente a Josué, capítulo 7. Andiamo ancora una volta a Giosuè, capitolo 7. Para verificarmos a conversa que houve entre Josué e Acã. Per cercare di capire questa chiacchiera che c'è stata tra Giosuè e Acã. Josué 20 e 21. 7, 20 e 21. Giosuè 7, 20 e 21. Acã rispose a Giosuè e disse: é vero, ho peccato contro il Signore, il Dio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Ho visto fra le spoglie un bel mantello di Sinear,
200 cicli d'argento e una sbarra d'oro del peso di 50 cicli. Ho desiderato quelle cose e le ho prese. Ecco, sono nascoste in terra in mezzo alla mia tenda e l'argento è sopra. Irmãos, o que eu quero trazer para nós Fratelli, quello che voglio portarvi é o entendimento de que precisamos desmistificar è la comprensione che dobbiamo desmistificare, non so come si dice in italiano, de que a igreja é guiada apenas pelo pastor. che la Chiesa è guidata soltanto dal pastore. Sobre tudo aquilo que acontece, de bom ou de mal, está sobre as costas do pastor. Che tutto quello che succede di buono o male è sulle spalle del É pastore. comum nós falarmos, se a igreja não vai bem, a culpa é do pastor daquela igreja. È come noi diciamo, se le cose non vanno bene, il colpevole è il pastore. Eu quero fazer esse paralelo para que nós entendamos que o líder do povo de Israel era Josué. Voglio fare questo paragone affinché comprendiamo che il leader del popolo era Giosuè, Assim como o líder da nossa igreja é o pastor Miqueias. così come il leader della nostra chiesa è il pastore Micheias. Mas apenas um soldado Ma soltanto un soldato, fazendo uma coisa errada, desobedecendo a Deus, facendo una cosa sbagliata, disobbedendo a Dio, trouxe tanto prejuízo para o povo de Israel. ha portato tanto malessere per il popolo di Israele. Naquela batalha, 36 soldados morreram. In quella battaglia 36 soldati sono stati uccisi Por conta daquele pecado, a causa di quel peccato. a família de Acã foi morta. A famiglia di Achan è stata uccisa E o nome de Deus foi envergonhado. e il nome del Signore è stato svergognato. Então eu quero chamar a atenção para a nossa responsabilidade como soldados da igreja. Allora voglio chiamarvi l'attenzione affinché possiamo avere questa responsabilità come soldati della Chiesa. Como nós podemos, particularmente, cada um de nós, trazermos prejuízo para a igreja? Come possiamo ognuno di noi portare pregiudizi alla Chiesa? Como nós podemos envergonhar o nome de Deus? Come noi possiamo svergognare il nome di Dio? Então, essa é um cuidado que nós temos que ter muito grande. Allora questa è un'attenzione che noi dobbiamo avere. O crime daquele soldado, para ele, parecia perfeito. Il peccato, il crimine di quell'uomo per lui era perfetto. O crime que Acã cometeu. Il crimine che Achan ha commesso. Porque ninguém estava vendo nada. Perché nessuno vedeva niente. E nós pensamos assim, às vezes. Anche noi pensiamo così le volte. Parece que se nós fizermos alguma coisa que outros irmãos da igreja, Sembra che se noi facciamo qualcosa che altri fratelli della Chiesa, que o pastor não ficou sabendo, che il pastore non è venuto a sapere, parece que Deus também não viu. sembra che anche Dio non ha visto. E fazemos isso E facciamo questo tantas vezes, tante volte, infelizmente. purtroppo. E nós esquecemos Noi dimentichiamo que nós temos a responsabilidade para com nossos irmãos, a nossa igreja e, sobretudo, Deus. che noi abbiamo responsabilità con i nostri fratelli, con la nostra Chiesa e principalmente con Dio. Hoje, quando fazemos algumas coisas erradas, Oggi quando facciamo qualcosa di sbagliato, quando pegamos aquilo que não é nosso, quando prendiamo quello che non è nostro, ou fazemos a qualquer coisa com o intuito de engano quando facciamo qualunque cosa con la intenzione di ingannare ou de injustiçar alguém, o di commettere ingiustizie, nós estamos fazendo o que Acã fez, pegou os despojos e escondeu. facciamo le stesse cose che Achan ha fatto, prendendo le spoglie e nascondendo. E não estou falando só de bens materiais. E non parlo soltanto di beni materiali. Quantas coisas fazemos que trazem prejuízo para as pessoas que nós amamos? Quante cose che facciamo che portano pregiudizi alle persone per le quali noi amiamo. Quantas mulheres Quante mogli têm morrido pela AIDS, sono morte a causa dell'HIV, pelo pecado escondido dos seus maridos? a causa del peccato nascosto dei loro mariti.
Então, a nossa responsabilidade, irmãos, é imensa. Allora la nostra responsabilità è immensa. Não esqueçam que nós estamos o tempo todo sendo vistos. Non dimenticare che il tempo todo, in qualunque momento, c'è qualcuno che ci guarda. E eu aprendi uma outra coisa muito boa no quartel, Ho imparato un'altra cosa buona nella caserma, que as palavras convencem, che le parole convincono, mas os exemplos arrastam as pessoas. ma gli esempi trascinano le persone. Então, irmãos, vamos estar atentos, vamos prestar atenção, porque nesses momentos em que nós ficamos fracos, Allora fratelli, facciamo attenzione, perché in questi momenti che siamo deboli, são aqueles momentos fáceis de identificar, sono quei momenti facili di identificare, porque são aqueles momentos que nós ficamos frios, perché sono quei momenti che siamo freddi, são aqueles momentos que nós ficamos insensíveis sono quei momenti che diventiamo insensibili aos problemas dos nossos irmãos alle difficoltà dei nostri fratelli e nos distanciamos da igreja. e ci allontaniamo dalla Chiesa. Conseguimos nos convencer de que estamos fazendo a coisa certa. Noi ci convinciamo a noi stessi che stiamo facendo le cose giuste. Quantas coisas hoje eu vejo que eu estava tão certo de que era o caminho certo, o caminho justo. Oggi vedo tante cose che io facevo pensando che stavo facendo la cosa giusta, E hoje eu consigo ver però oggi vedo o quanto era errado aquele caminho. il quanto quella via era sbagliata E o quanto hoje eu posso ajudar irmãos que seguem por aquele mesmo caminho errado. e il quanto oggi io posso aiutare altri fratelli che stanno prendendo quella via. Irmãos, Acã pecou desobedecendo a Deus. Fratelli, Acã ha peccato disobbediendo a Dio. E nós, quantos pecados temos cometido? E noi quanti peccati abbiamo commesso? Quantas pessoas nós temos influenciado para vir à nossa igreja? Quante persone noi abbiamo influenziate affinché vengano nella nostra chiesa? E quantas nós temos afastado da igreja? E quante noi abbiamo fatto allontanare dalla nostra chiesa? Saibam, porém, irmãos, que quando nós falharmos, Sapete però, fratelli, che quando noi sbagliamo nós temos um Deus poderoso, abbiamo un Dio potente que diz no Salmo 107, versículo 13 e 14. che dice nel Salmo 107, versetto 14, 13 e 14. nel versetto 13 e 14, Que Deus não resiste ao clamor de um coração sincero e arrependido. che Dio non resiste a una preghiera di un cuore sincero e pentito. Por isso, irmãos, vamos corrigir os nossos caminhos. Per questo, fratelli, cerchiamo di correggere le nostre vie Para que o nosso exército seja vencedor, o exército de Cristo. affinché il nostro esercito, l'esercito di Cristo, possa essere vincente E também a nossa igreja uma bênção. e anche la nostra Chiesa una benedizione. Era isso que eu queria trazer para os irmãos. Obrigado pela paciência. E que Deus possa nos abençoar e possamos estar sempre nos caminhos de Deus. Era questo che